Bem-vindo ao programa Perguntas à Fé da Igreja. Eu sou o Padre Jorge Guarda, da Diocese de Leiria Fátima. Através deste programa, vamos levar até si, na Ângelos TV, um conjunto de momentos em que procuro ir ao encontro das suas perguntas, das suas questões, das suas inquietações sobre a fé da Igreja. Falo da fé da Igreja porque, se é verdade que a fé é sempre algo de pessoal, no sentido de que é cada um que recebe esse dom de Deus, também recebe-o através da Igreja e, portanto, a fé não é apenas uma opinião, uma convicção íntima da pessoa, mas como a recebemos de Deus através da Igreja, a Igreja está implicada, é a Igreja que constitui a mediação para recebermos esse dom de Deus. E por isso mesmo, a fé em que a gente acredita é realmente, falamos da fé cristã, é claro, a fé em que a gente acredita é a fé da Igreja e, portanto, os conteúdos são os conteúdos em que a Igreja acredita. E é exatamente por isso que vamos procurar, através deste programa, ir ao encontro, então, das suas dúvidas, das suas questões. Mas, naturalmente, podemos nos perguntar de que forma a gente vai a esse encontro. E vamos começar por perguntar às pessoas o que é a catequese, se têm essa noção, e depois vamos ouvir as suas respostas. Para si, o que é catequese? A catequese nós estamos sempre a aprender todos os dias, nós andamos todos os dias na catequese, tanto em casa temos a catequese, na igreja temos a catequese, na rua, com os amigos, é catequese, é isto para mim, diz tudo. A catequese para mim é assim, eu acho que é para nos chamar mais para Deus, para aprendermos mais, porque pensamos que sabemos e não sabemos tudo, nunca sabemos, estamos sempre a aprender e acho que sim, que é uma mais-valia. O que é para si a catequese? A catequese acho que é para aprender a doutrina cristã. E então, o que é a catequese? Talvez todos nós tenhamos presente que Jesus veio anunciar o Evangelho. Andou de terra em terra, proclamando que o reino de Deus estava próximo, que Deus se tinha aproximado das pessoas. E as suas palavras, as suas ações e todo o movimento que foi criando de atração das pessoas para Deus fez com que as pessoas tivessem um novo conhecimento de Deus. É certo que era um conhecimento de Deus que já vinha de toda a história do povo de Israel e é nesse contexto que Jesus anuncia a boa nova do reino de Deus. E aquilo que diz respeito ao anúncio que Jesus fez e à própria pessoa de Jesus, ao seu significado, ao seu mistério, à sua identidade e à sua missão, constitui aquilo que nós chamamos o Evangelho. E depois de Jesus, depois da sua morte e da sua ressurreição, os seus discípulos sentiram este impulso que tinham recebido de Jesus de dar continuidade a esse anúncio do Evangelho. E é esse anúncio do Evangelho que ao longo dos séculos foi realizado através dos discípulos de Jesus, através da Igreja. E essa missão continua também hoje. Todavia, se através do anúncio do Evangelho, através do anúncio de Jesus Cristo, as pessoas recebem a graça da fé, a graça essa que é depois celebrada com o batismo e a partir daí as pessoas aderem a Jesus Cristo, tornam-se discípulos de Jesus Cristo e membros da Igreja, não basta, porém, ter essa percepção, ter esse dom de Deus, ter recebido essa luz da fé. É preciso ir mais longe. E o próprio Jesus disse aos seus discípulos para irem, para anunciar o Evangelho e para ensinarem, usou exatamente este verbo, ensinarem àqueles que acolhiam Jesus Cristo tudo quanto ele tinha mandado. E é exatamente esta atividade de ensino e de aprendizagem, naturalmente, este aprofundamento para conhecer melhor aquilo que Jesus ensinou, que a Igreja faz através da catequese. A catequese é, portanto, esta ação da Igreja
que visa levar a um conhecimento mais aprofundado, a uma assimilação, a um esclarecimento do Evangelho de Jesus Cristo e depois de toda a compreensão da doutrina que deriva exatamente desse Evangelho. E essa catequese que é feita em salas, que é feita na própria família ou que pode ser de uma forma menos formal, de uma forma informal, nas relações entre as pessoas. Um programa como este, Perguntas à Fé da Igreja, visa de alguma forma também fazer catequese, embora adaptada, como é óbvio, a um tipo de meio como é este da televisão. E quem é que faz esta catequese? Naturalmente que todos na Igreja têm a graça e a responsabilidade de fazer catequese, embora haja pessoas que são especificamente preparadas para isso, nomeadamente aqueles a quem nós chamamos os catequistas. E, através dos catequistas, a catequese é ensinada, é transmitida nas comunidades cristãs. É claro que a catequese não é simplesmente um ensino doutrinal, não é apenas um ensino de noções. A catequese é uma experiência de aprendizagem e de experiência, precisamente, desta relação com Jesus, deste encontro com Jesus, desta comunhão com Jesus e uma comunhão que é feita também no pequeno grupo ou na comunidade cristã. É tudo isso que é catequese. E aquela que nós vamos fazer aqui, é evidente, como já disse, é adaptada às circunstâncias deste momento. Quem é que se dirige à catequese? Naturalmente é todos. Estamos muito habituados a pensar na catequese para as crianças, mas na realidade a catequese principal é para os adultos. É para que os adultos compreendam a sua vida, compreendam a sua fé e a possam viver melhor em relação com as circunstâncias da sua vida cotidiana, com as responsabilidades que têm ao nível familiar, ao nível profissional, no âmbito da sociedade e para que toda a sua vida, nos mais diversos momentos, seja iluminado pela fé que professam. E, desse modo, possam também cada um dos adultos participar mais plenamente da vida e da missão da Igreja e desta missão de levarem a boa nova do amor de Deus a todos os homens. Diria ainda que, naturalmente, que se os adultos são os principais destinatários da catequese, contrariamente àquilo que possa parecer, são-no também os jovens, numa aprendizagem adequada às características próprias dos jovens e com o dinamismo próprio dos jovens, e são também as crianças. Mas a catequese das crianças deveria depender muito mais das famílias e não simplesmente das comunidades cristãs, como acontece muitas vezes. Quem é, então, o sujeito da catequese? Já disse que cada cristão pode tornar-se catequista em diferentes sentidos, mas o sujeito principal da catequese é sempre a Igreja. Um catequista, um pai, uma mãe ou um sacerdote, como no meu caso, não falamos apenas de nós próprios, procuramos transmitir a fé da Igreja. E, portanto, ser instrumentos, ser mediadores desta fé da Igreja e contando também com o apoio da mesma Igreja. Por isso, a ação do catequista, qualquer que ele seja, sacerdote, leigo, religioso ou religiosa, é sempre uma expressão da própria Igreja. Portanto, não é a pessoa sozinha do catequista que ajuda a esclarecer e que introduz numa vivência mais aprofundada e mais iluminada da fé, mas ele é expressão da Igreja e por isso é importante que ele próprio esteja em comunhão com a Igreja e que ajude a aprofundar nas pessoas adultas, jovens ou crianças, ajude a aprofundar esses vínculos, esse laço, essa comunhão que existe com a Igreja. E é exatamente todo este conjunto de coisas que nós queremos fazer até si, mas vamos usar um meio, e o meio que é o Catecismo da Igreja Católica.
E vamos perguntar às pessoas se realmente têm noção deste Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo que é um livro como este que eu tenho aqui comigo, o Catecismo da Igreja Católica. Mas disso falaremos depois de ouvirem as opiniões que as pessoas têm acerca deste instrumento para o conhecimento e para o aprofundamento da fé da Igreja. Em termos do catolicismo da Igreja Católica, conhece? Já leu? Não. Ouço falar muita vez, eu sou praticante, mas não li. Talvez ainda venha a ler. Em termos do catecismo da Igreja Católica, conhece ou já leu alguma vez? Sim, já li, não todo, mas pronto, já li algumas coisas. Sim. E em termos do catecismo da Igreja Católica, alguma vez leu ou conhece? Agora não conheço este novo. Lembro-me do catecismo, mas era quando andava na escola que aprendemos o E catecismo. aquele que é a doutrina da Igreja, aquele catecismo grande, que os padres recomendam que se leia, esse nunca leu? Este nunca li, não. Então, o que é o Catecismo da Igreja Católica? É um instrumento que tem, digamos assim, em resumo, os conteúdos fundamentais da fé da Igreja. Este catecismo foi pedido pelo Sínodo Extraordinário dos Bispos de 1985, quando se celebravam os 20 anos da conclusão do Concílio Vaticano II. Os bispos que participaram nesse sínodo exprimiram ao Santo Padre, João Paulo II, o desejo de que fosse elaborado um catecismo que reunisse os conteúdos essenciais e completos da fé da Igreja. Demorou uns anos a ser elaborado com o contributo das conferências episcopais de todo o mundo, dos bispos, portanto, de todo o mundo, de peritos, de pessoas especializadas em teologia e noutras áreas, e que levaram então à elaboração deste catecismo, que foi depois promulgado pelo Papa João Paulo II em 1992. O que é que tem este catecismo? Fundamentalmente exprime a fé da Igreja, ou melhor, aquilo que nós queremos e, portanto, os conteúdos relativos à profissão de fé, articulados normalmente à volta da fórmula do credo, aquele mesmo credo que nós professamos em cada missa do domingo. Depois tem uma segunda parte sobre a forma como a Igreja celebra a sua fé, nomeadamente com a explicação dos 7 sacramentos da Igreja e do conjunto da liturgia da Igreja, e, portanto, fala-se do batismo, do casamento, da Eucaristia, da unção dos doentes, do matrimónio, do sacramento da penitência, da unção dos doentes, enfim, dos 7 sacramentos da Igreja e da forma como a Igreja comunitariamente celebra e alimenta a fé dos crentes. É a segunda parte. A terceira parte diz respeito ao modo como os cristãos são chamados a viver na sua vida cotidiana e, portanto, centra-se fundamentalmente nos mandamentos da lei de Deus. Aqueles 10 mandamentos que Deus deu ao seu povo no contexto do Código da Aliança, em que Deus se oferece para ser o Deus de Israel e acolhe Israel como seu povo e estabelece com esse povo uma aliança e, no contexto dessa aliança, oferece ao povo os mandamentos, o conjunto de palavras, o conjunto de regras para que esse povo viva esta relação filial, esta relação de eleição com Deus. E são exatamente esses mandamentos que fazem parte também da doutrina cristã e que Jesus diz que veio cumprir e aperfeiçoar. Esses mandamentos exprimem a forma como os cristãos são chamados a agir na sua vida cotidiana, quer na relação com Deus, os primeiros mandamentos, quer na relação com os outros, praticamente os 6 mandamentos,
desde a relação com a família, à relação com os outros na vida conjugal, na vida com o próximo e também nos comportamentos normais da relação com o próximo no contexto da vivência em sociedade. E também da relação consigo próprio, e, portanto, exprimem-se aí também os valores que devem presidir e os princípios que devem presidir à vivência pessoal e à vivência comunitária. E, portanto, também toda a moral, todos os princípios éticos que devem orientar a vida da pessoa e das pessoas no contexto dos grupos humanos e das comunidades cristãs. Esta é, portanto, a terceira parte, a componente mais de ordem moral, podemos dizer assim. Por fim, tem a quarta parte, que exprime mais a dimensão da relação pessoal com Deus e da vivência espiritual dos cristãos. E centra-se aí, fundamentalmente, na oração e na espiritualidade. E em cada uma das outras partes havia sempre uma componente que resume de alguma forma essa parte do catecismo, no caso da quarta parte é o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, a oração que identifica a vida do cristão na sua relação com Deus e na sua relação com os outros. E, portanto, toda a espiritualidade cristã está resumida nesta oração que Jesus ofereceu aos seus discípulos e que constitui o modelo, a norma e o conteúdo fundamental de toda a oração cristã e que, naturalmente, depois inspira toda a vivência espiritual que o cristão vive, quer na sua vida pessoal, quer também na vida familiar e na sua inserção no contexto da sociedade. Portanto, são estas 4 partes que constituem o conteúdo do Catecismo da Igreja Católica. O que a Igreja professa, aquilo que queremos, aquilo que celebramos, aquilo que vivemos na vida do dia-a-dia e aquilo que mais profundamente alimentamos a partir do nosso interior, numa obediência ao Espírito Santo e numa docilidade de quem se deixa conduzir pelo Espírito de Deus na sua vida de todos os dias. Se o Catecismo tem estas 4 partes, houve também a preocupação da parte da Igreja de levar ao conhecimento de uma forma mais resumida e de forma adaptada a determinadas circunstâncias este Catecismo da Igreja Católica. E por isso, já há uns anos, a Igreja promoveu também aquilo que chama o compêndio do Catecismo da Igreja Católica, que é este livrinho que eu tenho aqui. Existem outras edições mais pequenas, mas que têm fundamentalmente os mesmos conteúdos do Catecismo, daquele livro grande, mas em forma de pergunta e resposta e com algumas expressões. E, portanto, é fácil de ver como neste compêndio o conteúdo fundamental da fé da Igreja é apresentado em formas de perguntas e de respostas relativamente breves, para que seja mais acessível à compreensão e à apreensão por parte dos cristãos. Naturalmente que este catecismo, que este compêndio tem também, além das palavras, tem também algumas imagens e tem também algumas frases fundamentais de santos, de doutores da Igreja e de próprios documentos do magistério da Igreja para uma apreensão, como disse, mais fácil e que se tornar mais acessível a toda a gente. Mas, há uns anos atrás, a Igreja quis ir mais longe e fazer uma formulação do Catecismo da Igreja Católica dedicada especificamente aos jovens. Foi no tempo do Papa Bento XVI que isso aconteceu e surgiu então o Yucat, uma palavra que é formada de 2 palavras inglesas e que exprime Catecismo dos Jovens. E é uma apresentação, já se vê pela cor, com maior colorido. No próprio interior é possível encontrar
praticamente também em forma de pergunta-resposta, como o compêndio do catecismo, mas depois tem muito mais imagens, tem desenhos, tem pensamentos ou citações de grandes autores, de santos, do magistério da Igreja, e que ajudam os jovens a uma compreensão mais aprofundada da fé da Igreja. E as mesmas quatro partes estão aqui presentes, embora de forma adaptada ao dinamismo, à compreensão dos próprios jovens. E, portanto, quem quiser conhecer efetivamente os conteúdos fundamentais da fé da Igreja tem estes instrumentos principais, que são documentos oficiais da Igreja. É claro que existem outros catecismos, a partir destes são feitos os catecismos que se usam na catequese da infância ou na catequese da adolescência, ou também outras formulações que se têm desenvolvido no contexto da Igreja. Sempre com a preocupação, naturalmente, de esclarecer, de aprofundar, de ir mais longe, de ir mais em profundidade no conhecimento da fé da Igreja. Mas a finalidade principal de tudo isto, qual é? Desta fé da Igreja, é levar-nos a conhecer melhor que Deus nos ama e ama cada um de nós, como cada um é, com as suas fragilidades, com os seus limites, e, ao mesmo tempo, a suscitar no coração de cada um de nós também um amor para com Deus, um amor sempre mais intenso, sempre mais ardente e também, naturalmente, um amor para com os nossos irmãos. E este conhecimento da fé da Igreja leva-nos depois a tornarmos-nos peregrinos da vida em direção à meta definitiva, que é a comunhão plena com Deus no céu. O catecismo é um instrumento, é quase diria um viator, isto é, um vademecum, um documento que nos acompanha na peregrinação da vida, no dia a dia, nas grandes decisões, mas também nas pequenas decisões, naquilo que nós vamos fazendo no dia a dia, procurando que sempre sejamos iluminados, movidos, animados pela fé da Igreja e vivendo essa fé de uma forma pessoal, sem dúvida, mas ao mesmo tempo fazendo com este sentido de comunhão, em companhia da Igreja. É um instrumento para que a Igreja seja a nossa companheira de viagem e nós nos sintamos também companheiros da mesma Igreja, membros da mesma Igreja em caminho. Está, portanto, assim lançada o conjunto de elementos que nos vão auxiliar neste programa Perguntas à Fé da Igreja. E estamos a chegar ao fim. Espero poder contar com a sua presença, com a sua companhia ao longo deste nosso percurso e que possamos contar que os espectadores, na medida em que sejam interpelados para fazerem as suas perguntas ou para darem as suas opiniões, possam participar. Hoje não podemos fazer assim tão diretamente, mas esperamos depois também melhor poder corresponder exatamente corresponder, em alguns casos, diretamente às perguntas dos nossos telespectadores. Desejo então a cada um de vós, a todos vós, uma vida muito abençoada e até ao próximo programa, se Deus quiser.